Boa noite. Muito bom ver todos aqui essa noite. Vamos agora abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, em capítulo 5. Em capítulo 4 desse mesmo livro, nós aprendemos que Jesus começou o seu ministério com 30 anos da idade aqui na terra. Ele começou a entrar nas cidades, pregando o reino de Deus, pregando salvação, pregando arrependimento, deixando a sua vida antiga, deixando os seus pecados, se entregando para viver nessa nova vida dentro de algo que ninguém sabia, dentro de algo que ninguém conhecia. Esse lugar que Jesus se chamou o reino de Deus. O João Batista pregava sobre isso, mas o mundo não conheceu esse lugar, porque esse lugar não existe aqui na terra. Nós descobrimos que esse lugar existe somente dentro de nós, dentro de todos os seguidores que se entregaram às suas vidas, se renderam para realmente, de verdade, seguir Cristo como seu Salvador e fielmente até o fim, seguindo Ele, confiando que nele nos levaria nos lugares certos em nossas vidas. Um dia Jesus vai voltar nesse mundo, ainda no nosso futuro. Ele vai voltar não como Salvador, Ele não vai voltar como o Cordeiro de Deus, Ele vai voltar como Rei do seu reino. Ele vai expulsar todos que não pertencem ao seu reino, e Ele vai estabelecer fisicamente aqui na terra o reino de Deus. E somente todos, em todas as épocas, que se entregaram, se renderam verdadeiramente, foram perdoados de seus pecados, arrependeram daquela vida sem Cristo, que ficaram fiéis durante a sua vida, acreditando, confiando em Cristo por todas as coisas, esse povo, ou mortos ou vivos naquele momento, vão ser colocados com novos corpos celestiais, vivendo 1000 anos aqui na terra e depois para sempre. Essa que o Antigo Testamento descreve muito sobre esse reino de Deus. Mas quando Jesus veio 2000 anos atrás, Ele veio como Salvador, Ele veio como Cordeiro de Deus, Ele veio como ganhador das almas, para popular o seu reino. Ele foi ensinando isso nas cidades. Ele começou a chamar seus primeiros discípulos. Ele disse: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Ele falou isso porque a maioria que começou a seguir eles eram pescadores de peixe. Ele usou essa frase para ensinar que eles não vão mais continuar no seu dia a dia, mas eu tenho algo mais importante para você: ganhe almas por Cristo, popular o reino dos céus. Mas esse novo grupo, ele tinha que aprender o que é a vida dentro do reino de Deus. O que significa isso? É um lugar onde eu vou, eu tenho que tenho que ter passaporte, tenho que ter visto. O que eu preciso ter para viver nesse reino de Deus? Então Jesus, em capítulo 5 de Mateus, Ele chama os seus novos discípulos e Ele começa a os ensinar. E essa mensagem que Ele começa a dar nessa montanha, que está na nossa Bíblia, em Mateus 5, 6 e 7, nós chamamos agora o Sermão da Montanha. E não é somente para aqueles 12 discípulos, 2000 anos atrás, mas para todos nós que desejamos ser discípulos de Cristo. Porque nós vivemos num mundo bem diferente do que o mundo que Jesus quer ter. Nós vivemos com regras, com normas, com entendimentos, com sentimentos, com emoções, tudo ligado a esse mundo.
E a Bíblia chama esse mundo que nós vivemos, o mundo que é o dono desse mundo, o príncipe desse mundo, é Satanás. Ele cega os olhos das pessoas para eles não ver a luz de Cristo. Então Jesus começou pouco a pouco, 12 homens ensinando as regras e as normas dessa vida dentro do reino dos céus. É isso que nós devemos aprender. Nós não temos que viajar para outro país, nós não precisamos um passaporte, um visto, nós não temos que ter dinheiro, nós não precisamos riquezas para entrar nesse reino. Apenas fé. Jesus abriu o caminho. Ele fez tudo. Quando ele diz na cruz, tudo consumado, significa que a obra que ele fez para abrir o reino dos céus para o homem, ele fez. Mas essa obra que ele completou, em nós está só começando. Nós temos que aprender, nós que já aceitamos o convite, o apelo de Cristo de encontrar com Ele nesse lugar chamado Reino dos Céus. Nós temos que aprender como viver. Qualquer lugar que nós vamos nesse país, temos regras. Não importa se nós queremos obedecer ou não, existem regras. Em cada casa aqui que tem criança, eu sei que tem regras. O mundo não pode sobreviver sem regras, sem normas, sem alguém colocando em ordem e todo mundo obedecendo, senão se torna um caos. O reino de Deus é a mesma coisa, tem que ter regras, tem que ter uma maneira de viver e a maneira de conviver com as outras pessoas. Tem que ter uma maneira de reconhecer o nosso Deus, adorar, agradar a Ele, e tem que ter uma maneira de ter respeito e amor para o nosso próximo. Jesus ensina tudo isso. E todos nós que entendemos que quando existem as regras do país e você não obedece, vai ter consequências para pagar. Chegou essa semana nossa correio algumas multas de trânsito, que agora eu não obedeci, eu vou ter que pagar as consequências. Eu sou o único que recebe esses correios bonitinhos? Não. Por quê? Porque existem regras. E quem não obedece tem que pagar as consequências. Eu não sou brasileiro. Não sei se alguém notou isso. Não sou brasileiro. Eu sou dos Estados Unidos. Tem regras aqui que são diferentes que regras lá. Tem leis aqui que tem ou não tem, como tem nos Estados Unidos. Mas quando eu sou cidadão lá, mas quando eu estou aqui, só porque as leis aqui não são iguais lá, não significa que eu posso desobedecer as leis aqui e dizer, eu sou americano, essas leis aqui não pertencem a mim. O que eles vão falar? Desculpa, mas você não está mais nos Estados Unidos. Eu já ouvi isso várias vezes aqui. Você mora aqui agora, tem que obedecer às leis do nosso país. E todo mundo entende isso. É normal. Mas sabe que eu não sei porque as pessoas não entendem, é que no reino de Deus também tem leis, também tem regras, também tem coisas que nós temos que obedecer. E tem consequências para pagar quando nós não obedecemos. Mas as pessoas acham que eu sou salvo, eu estou vivendo no reino dos céus, eu posso qualquer coisa que eu quero. E Deus vai me entender. Deus vai me desculpar. Ou pelo menos Ele vai me perdoar quando eu peço perdão. Isso funciona no seu país? Essa atitude? Não. Por que nós achamos que essa vai funcionar com Deus? Que Deus é santo, que Deus é perfeito, que Deus não aceita nenhuma impureza. Ele não pode ter comunhão com algo que está impuro. Ele nos ensina, começando aqui em Mateus 5 e o resto da Bíblia, como nós devemos viver nossas vidas para agradar, para permanecer e para honrar o nosso Rei. Às vezes tem coisas pouco difíceis. Às vezes, como nós vamos ver hoje à noite, que tem regras, tem normas, tem leis que a gente pode dizer, mas no meu país não existe isso.
Eu sou isento dessas regras, porque de onde eu venho não tem essa ideia. Isso também não basta. Isso não vai passar. Deus não aceita isso. Nós escolhemos essa vida. Ninguém nos forçou. Deus mandou Jesus. Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Ele convida todo mundo para deixar uma vida antiga, uma vida pecaminosa, uma vida que o destino dessa vida é o inferno. Ele nos convida para deixar aquilo e receber uma outra vida santa, que agrada a Deus. Mas para receber essa outra vida, eu tenho que mandar embora, eu tenho que morrer para a outra vida, eu tenho que arrepender diante de Deus dessa outra vida, eu tenho que entregar humildemente para esse Deus ter misericórdia de mim e me perdoa, me aceita. E assim Ele começa a trabalhar na minha vida, colocando os desejos no meu coração para querer tornar-se um cidadão perfeito nesse novo reino dos céus. Não é um lugar, é dentro de nós. Quando nós obedecemos Jesus Cristo como o nosso Rei, nós vivemos no reino de Deus. E Jesus explica aqui, nós já começamos alguns meses atrás e vamos continuar nessa mensagem que Jesus ensina. Estamos hoje à noite em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30. Esses são versículos talvez um pouco difícil para nós, porque ultrapassa qualquer outra lei que existe aqui no mundo. Qualquer outra lei que existe aqui no mundo, você vai pagar as consequências, você vai ser pego somente quando você fisicamente quebra a lei. Mas com Jesus é outra coisa. Porque Deus conhece nossos corações. Ele sabe que o nosso coração realmente é nosso cérebro, nossa consciência, nosso intelecto, nosso poder de pensar, nosso ser, o centro do nosso ser. E as coisas que nós guardamos dentro de nós são as coisas que vão sair, seja para o bem ou para o mal. E Deus sabe que quando nós guardamos e fabricamos coisas erradas dentro do nosso cérebro, dentro do nosso ser, que vai fazer que nossa vida se tornar uma vida imoral, uma vida impura. Deus não quer nos castigar, nos punir, quando nós fazemos coisas erradas. Ele quer que nós tiramos a possibilidade de fazer coisas erradas, quando nós entendemos como deixar o Espírito Santo controlar até os nossos próprios pensamentos. Porque Deus nos ama tanto. Ele não quer que nós deixamos acontecer coisas de repente. Ele quer que nós estamos preparados internamente para Ele, para evitar qualquer queda em nossa vida espiritual. Por isso Ele fala, versículo 27 de Mateus 5, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. São palavras duras. São palavras que nós que nascemos no mundo, vivemos no mundo, agora entramos no reino dos céus.
Nós queremos dizer, mas essas leis são difíceis. Essas leis não devem pertencer a mim, porque é impossível viver segundo o que Jesus está ensinando aqui. Porque não é nada igual a qualquer outra lei que eu já ouvi. Deve ser alguma coisa errada, deve ter uma tradução diferente. Deve ser uma outra maneira de entender o que Jesus falou. Eu já ouvi teólogos e comentaristas e pastores tentar explicar 1000 vezes o que esse deve significar. Mas a melhor maneira de entender é para deixar Jesus falar. Exatamente. Obrigado. Agora tem 2 copos de água. É que deixa Jesus falar o que ele falou. É fácil? Não. Mas eu acho que morrendo na cruz também não era uma coisa fácil. Vivendo por Deus, um Pai perfeito e santo, que exige seja santo, porque eu sou santo, significa que nós temos que cortar qualquer raiz de mal dentro de nós. E onde sai o semente, onde saem os problemas da nossa vida, eles começam no nosso coração, no nosso mente. E por isso, Jesus fala, tire isso, não deixe a coisa crescer dentro de você. Essa aqui, ele fala para os homens, coitados homens, eles apanham muito. Ele está falando para eles, por 2 razões. Primeiramente, os discípulos eram todos homens. Está falando principalmente para eles. E também, esse pecado tem muito mais a ver com homem do que mulher. Mas isso não significa que mulher é isento desse problema. Porque não é só pensamentos de imoralidade que vai destruir a sua vida, mas qualquer pensamento errado, mal, que nós guardamos, que nós pensamos, que nós não tiramos e deixamos Deus tomar conta daquela coisa, vai crescendo dentro de nós e vai causando um efeito em nossas vidas. Então todos nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Antigamente, adultério foi entendido que acontecia somente no casamento. Eu quero ler alguns versículos do Antigo Testamento. Ele começou falando, vocês ouviram o que foi dito, né? Vamos ver o que foi dito. Só 2 lugares. Em Êxodo capítulo 20. Vamos ver o que eles entenderam sobre adultério. Êxodo 20. Vocês que conhecem a sua Bíblia, já sabem que Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, só o versículo 14. Dentro da lista dos 10 mandamentos, versículo 12, não adulterarás. Levítico, o próximo livro, mesmo capítulo 20, fala sobre as consequências. Temos que saber as consequências daquilo que nós fazemos, ou de bem, ou por mal. Capítulo 20 de Levítico, eu falei de Levítico? Tá bom. Capítulo 20 de Levítico, versículo 10. Deus diz: se um homem cometer adultério com a mulher do outro, com a mulher do seu próximo, tanto o adultério quanto a adúltero, quanto a adúltera, terão que ser executados. Muito duro. Muito duro. Deus leva muito sério a comunhão entre homem e mulher. Porque Deus que estabeleceu casamento, Deus que criou homem
e mulher. Deus que formou as regras de família. Deus fez tudo isso para representar o amor que Ele tem para o seu povo, o amor que Jesus tem para a sua igreja. Ele quer que a família mantenha sua pureza diante desse mundo, para que o mundo possa ver, pode ter uma ideia do compromisso que Jesus tem para nós. E quando as famílias não levam a sério, quando as famílias deixam um para outro e faz isso, ninguém vai ver, esse mundo não tem referência nenhuma de amor verdadeiro. Nós somos obrigados por Deus, quando nós decidimos, especialmente a casar, para demonstrar o amor que Jesus tem para a sua igreja. Porque é isso, o mundo vai ver, o amor verdadeiro. Desde o Antigo Testamento, qualquer outra comunhão sexual foi condenado por Deus. E apenas a união de casamento foi abençoada por Deus. É muito simples entender isso. Hoje muda tudo. Mas na época que Deus escreveu, e até nesse momento hoje, Deus não muda sobre isso. Qualquer outra forma de intimidade entre homem e mulher, está condenado por Deus. Apenas o casamento é abençoado por Deus. Quando eles entenderam isso, era somente no casamento. Jesus que diz, mas eu digo que qualquer um olha para qualquer outra e pensa, deseja essa pessoa no seu coração, já cometeu adultério. E nós já entendemos as consequências do Antigo Testamento sobre adultério. Morte. Fisicamente. Perde a sua vida. Ele usou uma maneira drástica para ensinar como é importante a reunião, a união entre homem e mulher. Eu falei isso para a nossa escola dominical hoje de manhã, que quando nós ouvimos as coisas assim no Antigo Testamento, coisas físicas ensinando uma vida espiritual, nós entendemos que Deus coloca muito mais importância na nossa vida espiritual do que na nossa vida física. Porque em qualquer coisa que eles desobedeceram uma lei de Deus, eles morreram fisicamente. Não teve outra chance. Porque era para manter a pureza e o temor de Deus, para as outras pessoas continuar obedecendo e seguindo a lei espiritual. E a mesma coisa hoje. Ele não nos mata fisicamente mais. Mas o desejo de Deus para honrar e guardar Ele é para ter uma vida, não somente uma vida pura, de não cometer atos de imoralidade, mas um nível mais alto, até de ter um coração que nem pensa nesses atos imorais. É isso que é a mudança grande entre as regras do reino de Deus e as outras regras do mundo. Porque só Deus pode olhar no seu coração. Só Deus sabe as suas intenções. Isso não significa que nós temos que andar aqui sem olhar em nada e ninguém para ter medo de pensar coisas erradas. Não. Nós temos que entregar a nossa vida por Deus. É possível. É possível. Se não for possível, Jesus é muito mau, muito injusto. Mas Ele nos deu a sua palavra, e essa palavra, Ele diz em João capítulo 17, quando Ele está orando para nós, para o seu Pai celestial, Ele diz, o Pai santifique a eles, santifique, faz os meus seguidores, os meus discípulos, faz eles santos. Ele diz, a tua palavra os santifica. Então, se Deus exige algo de nós, uma santificação, Ele diz, você tem que ser santo, e tenta fazer o melhor possível. Seria errado, injusto. Mas Ele diz, eu quero que vocês sejam santos, e aqui é a palavra que ensina vocês a ser.
E além disso, Ele entregou o Seu Espírito Santo dentro de nós para ter poder de nos mudar, transformar de dentro por fora. Então não tem nada injusto sobre esse mandamento. Só basta ter o desejo nosso para cumprir. As regras do reino são muito mais além de qualquer outra regra em qualquer outro país, porque nós estamos vivendo para Deus e não para qualquer outro rei qualquer nesse mundo. Hoje, a prática desse pecado é não somente comum, hoje em dia, a prática de não cometer um ato, mas de pensar sobre isso, é tão comum hoje em dia e também ganha bilhões e bilhões de dólares todos os anos. Você sabe qual o mercado é mais rico de todos os outros no mundo? O mercado de pornografia. Ganha mais que qualquer outra coisa. Porque está no mundo inteiro. No mundo inteiro. E é tão fácil. Com revistas, com filmes, com clubes, com internet. Para todo lugar. É tão fácil. E as pessoas continuamente estão orando. E cada vez que olha, cria uma imagem na cabeça. E cada vez que cria essa imagem, a pessoa começa a pensar e desejar. E comete adultério diante de Deus. E a pena do adultério, segundo Deus, é morte. Morte espiritual. Você corta a intimidade que você tinha com Deus. Nós devemos amar nosso Deus, amar Ele acima de todas as coisas. E quando nós praticamos nem o ato, só desejamos fazer, nós nos desligamos naquele relacionamento com Deus. É como nós estamos cometendo adultério contra Ele. Mas hoje em dia, as regras desse mundo, não. Orar, tudo bem. Pelo menos você não cometeu o ato. Só orar, só faz isso, não é ruim. Mas só hoje, comece a fazer pesquisa sobre as pessoas que são viciadas nesse pecado. E vai ver que só orar destrói pessoas, destrói famílias. E estão destruindo as igrejas. Não é apenas orar, é o pecado. Que Jesus descreveu 2000 anos atrás, que os médicos hoje estão dizendo que essas têm consequências destrutivas em todo aspecto da humanidade. E está crescendo mais. Nós temos que tomar posição junto com Cristo. Eu não vou fazer isso. Eu vou parar. Eu vou pedir perdão como pecado. Eu vou parar de fazer. E pelo poder de Deus na minha vida, eu vou conseguir a não continuar. Em Jó capítulo 31, Jó, ele era o homem mais reto no mundo do seu dia. Ele passou tudo que ele passou. Não vou falar de tudo que Jó passou, porque nós sabemos. Mas enquanto os seus amigos estavam tentando te convencer que ele deveria ter feito alguma coisa tão errada para Deus punir a ele, ele respondeu uma vez assim, capítulo 31. E vamos ver se esse homem, reto diante de Deus, fez isso para ser um homem reto diante de Deus. Talvez é algo que todos nós aqui devemos fazer. Ele diz, Jó, capítulo 31, fiz acordo com meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar,
Deus me pese em balança justa e saberá que eu não tenho culpa. Se os meus passos desviaram-se do seu caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comem o que semeiam, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. O Jó fez um acordo, uma aliança com seus próprios olhos, de não olhar. Ele falou, se meus olhos vê, se as minhas mãos tocam, melhor que eu perco tudo, do que perder o que eu tenho em Deus. Por isso Jesus falou, voltando para Mateus capítulo 5, falando sobre essa mesma coisa. Ele diz, versículo 29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lança-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que ir todo ele para o inferno. Aqui nós vemos uma grande ligação, uma conexão, daquilo que o homem pratica, até pensa, que leva a pessoa para o inferno. É tudo ligado. O que nós pensamos, o que nós fazemos e as consequências para ser pagas. Se eu vou pedir, você levanta a mão. Quem quer ir para o inferno? Ninguém vai levantar a mão. Quem quer ir para o céu? Acho que todo mundo vai levantar a mão. Mas não é o seu desejo que vai determinar onde você vai passar a eternidade. É obedecendo as regras do rei. Isso. Entregando a sua vida por Cristo como seu Salvador. Ele vai te colocar dentro do seu reino. Esse reino está atual dentro do seu coração. Quando você está obedecendo o seu rei, você tem que obedecer. Você não pode voltar atrás. Você não pode começar a ter desejos maus, que esses desejos maus levam a pessoa a cometer os atos errados. Jesus entendeu tudo isso, porque Ele é nosso Criador. Em Mateus, já deu o versículo. Mateus, vou achar aqui. 15, Mateus 15, alguns versículos para frente, alguns capítulos para frente. Mateus 15, começando no versículo 20, começando no versículo 15. Jesus estava falando com os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma tradição deles que se tornou um mandamento de lavar as mãos antes de comer. É coisa ruim, é coisa boa. Lavar as mãos antes de comer. É uma coisa boa. É uma coisa espiritual? Não, mas eles fizeram uma lei espiritual, tá? Condenando as pessoas espiritualmente que não lavaram as mãos. Que é condenar, ficar mal, condenar, que é a palavra? Contaminar, obrigado, o corpo por dentro. Jesus falou contra isso, né? Ele falou e depois ele explica. Mateus 15, versículo 15. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Versículo 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas, essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, falamos isso domingo ou outro domingo, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus entendeu perfeitamente o que nós pensamos, o que nós guardamos, o que nós buscamos de ver e de tocar, se torna um homem impuro por dentro.
E essa impureza por dentro sai de um dia ou outro pela boca. Não tem como não sair. E essas coisas saem, vai destruir a sua vida inteira. E vai destruir a pessoa do seu lado. Muitas vezes vai destruir a sua família inteira. E por isso Jesus, que nos ama, Ele diz, tira essas coisas, nem pense nessas coisas. É pecado pensar nessas coisas, porque é a hora que vai criar na sua vida. Nós temos que levar muito sério o que nós deixamos entrar em nossas cabeças, nossos corações. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós achamos certo, que a comunidade faz, que a sociedade aceita. Nós temos que sempre voltar para a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. E isso deve ser a nossa regra. Por quê? Porque nós não vivemos simplesmente numa sociedade qualquer. Nós estamos dentro do reino de Deus. Essas regras não pertencem para qualquer outra pessoa. Nós não podemos exigir que pessoas do mundo seguem essas regras. Não podemos. Eles têm a sua regra. Eles têm o seu mundo. Eles vão pagar as consequências. Mas nós que escolhemos Cristo, nós temos que obedecer às regras do reino. Por quê? Porque tem as consequências. Tem a eternidade. A pessoa que obedece bem às regras do seu país, a maioria das vezes, a única coisa que acontece é que ele não vai preso. Ele não vai pagar as multas. Ele não vai acontecer coisa pior para ele. Mas o que ele ganha? Nada. Ele vive e morre. Mas a pessoa dentro do reino dos céus, que obedece, que ama Jesus acima de qualquer outra coisa, que vai ficar fiel, ele vai receber bênçãos. Ele vai ter Jesus do seu lado. Ele possa orar e Deus vai ouvir a oração. Ele vai melhorar a sua vida. Ele vai te colocar em posições de ser um instrumento da justiça para as pessoas. A sua vida vai ter propósito. Deus vai trabalhar dentro de você para você ajudar a ganhar outras pessoas por Cristo. E quando morrer, você vai ter uma eternidade para receber todas as bênçãos que nós nem podemos imaginar hoje em dia. São difíceis. São contra a maioria das outras regras, sim. Mas vale a pena. Não existe outro lugar, não existe outras regras, não existe outra maneira de viver do que seguindo Cristo. É isso que Ele oferece. É isso que Ele quer para todos nós. E do outro lado, se nós não escolhemos, se nós não decidimos a seguir, se nós continuamos nosso pecado, se nós continuamos pensando ou cometendo adultério, imoralidades, falando mentira, calúnia, fazendo tudo o que é errado. Procura na sua Bíblia 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ouvir do Paulo e depois nós vamos ver no último livro, Apocalipse. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Nós acabamos de ouvir Jesus falar: se você pensa e deseja no seu coração outra pessoa que não é a sua esposa, o seu marido, você já cometeu adultério. E nós já ouvimos o que Deus pensa sobre adultério: morte, separação. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos,
nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É muito sério. Porque talvez existe pessoas assim dentro do nosso meio. O meu papel como pastor é para contar o que a Bíblia realmente diz. Para que todos nós tenhamos a mesma oportunidade de arrepender, de confessar como pecado e mudar, aceitar o que a Bíblia diz. Embora que seja muito diferente que qualquer outra coisa, não importa. No final dessa vida, você não vai ficar diante do presidente do seu país, você não vai ficar diante de qualquer pessoa, você vai ficar diante de Jesus, o Rei. E Ele vai nos julgar segundo o que nós fizemos com esse livro, com essa informação. E Ele diz que essas pessoas que praticam, não estou falando pessoa que caiu, não pessoas que a pessoa praticava no passado, mas a pessoa que ainda pratica, essas pessoas que praticam, e praticam o quê? Uma, duas vezes, que pratica, a pessoa não para de fazer. Não importa se faz uma vez por ano, duas vezes por ano, você não para de fazer, você não para de pensar, você pratica essas coisas. E você não vai entrar eternamente no reino dos céus. Por quê? Porque não obedeceu às regras, às normas, a maneira que Jesus colocou. E no fim também, o último livro da Bíblia, Apocalipse, não é simplesmente que essas pessoas não vão entrar. Então, que pena, tinha chance de entrar no reino de Deus, mas não deu certo. Eu não obedeci às regras, eu continuei pecando, e eu não podia entrar nos reino dos céus. Tem muitas pessoas que têm essa atitude. Então tudo bem, eu vou morrer, vou ficar no chão, né? Talvez eu vou me levantar um dia, talvez vai ser um outro animal, alguma coisa, mas pelo menos eu só perdi o reino dos céus. Mas a Bíblia conta outra história. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vamos ver, versículo 7. O vencedor que venceu o pecado, que venceu a tentação, que venceu pensamentos errados, o vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, versículo 8, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então não é simplesmente que vai perder oportunidade de ir para o céu. Você vai para outro lugar, de verdade, real, o lago de fogo. Não podemos imaginar um lugar pior do que isso. Um lago de fogo. Mas enquanto estamos aqui, enquanto temos oportunidade, chance de ouvir, de tomar decisões, de arrepender, de querer, nós temos oportunidade de mudar todo o nosso destino. E pode ser, é isso que vai acontecer com você essa noite. Pode ser que ainda você já escolheu Jesus, mas tem um problema nessa área. Porque a Bíblia fala tanto sobre isso, porque atende todo mundo, especialmente os homens. Da primeira família até a última família. Existe isso. E Satanás sabe disso. Ele criou um mercado de bilhões e bilhões de dólares. E milhões de pessoas que seguem isso. Isso significa que milhões e milhões e milhões de pessoas vão diretamente para o inferno. E muitos achando que vão para o céu. É isso que o enganador faz. Não deixe isso acontecer para você. Pode não entender, pode tentar justificar, mas no fim,
o reino de Deus. Jesus é o rei. Ele que faz as regras. Ele vai decidir quem vai entrar. Nós temos que obedecer. Nós temos que seguir. Qualquer coisa que está impedindo isso na sua vida, por favor, tira isso. Pede para Deus te livrar desses desejos. Hoje, o Beg estava falando em casa com um casal que está nos visitando sobre esse processo. Existem maneiras bíblicas em que você pode colocar esses desejos para baixo, quando nós enchemos, renovamos nossa mente com a palavra de Deus. Não é alguma coisa que vai assim, não é uma coisa que é simples, não é um toque mágico de alguém. É trabalho, é todo dia lendo a palavra de Deus, todo dia colocando a pureza da palavra de Deus dentro da nossa cabeça e vai tirando, vai abaixando os outros desejos. E quando vê alguém, quando pensa alguma coisa, a primeira coisa que sai da sua mente é aquilo que você está pensando. E quando está pensando nas coisas de Deus, vai sair a palavra de Deus. Hoje estava na escola, estava preparando mais o estudo e você vai no computador, todo mundo sabe usar o computador, você vai procurar pesquisar e você coloca para pesquisar um certo assunto e vai surgir sempre primeiro na lista tudo que você já estava pesquisando. Se você pesquisava sobre carros, e semana passada você pesquisava sobre o Fiat, na primeira da lista vai sair Fiat, porque você estava pensando nisso. Vai levantar os arquivos que você já estava pensando. A mesma coisa com o nosso computador aqui. Quando chega em qualquer situação, tudo que você estava pensando a semana antes, um mês antes, um ano antes, quando chega uma situação perto daquela situação, vai surgir uma ação que você está pensando. E provavelmente você vai agir. Se você está olhando nas coisas imorais toda semana e vê alguém, a primeira arquivo que a sua mente vai colocar na frente de você é errado. Desejar, adultério. Mas se você, em vez disso, está estudando a palavra de Deus toda semana e vê essa mesma pessoa, você vai ver uma pessoa por Jesus, uma alma bonita, alguém que precisa também conhecer Cristo. Você vai ver a mesma pessoa, mas com olhos diferentes. E tudo depende do que você coloca dentro da sua cabeça. É possível. É possível. Por isso Jesus falou, não faz isso. Isso é pecado, isso é adultério. Isso vai destruir a sua vida. Para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o país aqui, nós temos que demonstrar sempre a pureza de Deus. Em todas as situações. A única maneira que nós podemos demonstrar pureza em todas essas situações é quando nós temos a pura palavra de Deus dentro do nosso coração. Então faz isso. Começa com isso. Começa com a leitura. Começa com decorar. Estuda, conversa, medita. Eu prometo que a palavra de Deus diz que esses desejos vão embora. Você não precisa pensar mais quando nós pensamos em Deus. Ele tem um desejo para você viver uma vida pura. Ele tem um desejo para seu casamento ser um casamento perfeito. Uma união que representa o amor que Jesus tem para a sua igreja. Ele tem esse desejo, por isso ele diz, no meu reino eu quero que você seja pura. Porque tem muita coisa importante para demonstrar para o mundo. Nossa igreja deve ser um lugar, um refúgio que as pessoas possam entrar e ver uns aos outros nesse amor de Cristo. E só vão ver isso quando nós estamos vivendo nesse amor de Cristo. Senão, não tem razão de estar aqui. Melhor ficar em casa. Porque nós não estamos ajudando na obra de Deus. Enquanto o Tiago e a equipe vêm para cantar, gostaria que nós vemos que semana que vem ainda vai ser mais difícil. Que vai falar sobre divórcio. E o que Jesus pensa sobre isso. E mais uma regra que o mundo não aceita. Mas nós temos que entender que Ele está fazendo isso para nosso bem. Para o mundo ver. Nós temos que nos preparar para realmente ser algo diferente. Deus não nos salvou
Jesus não morreu para pagar o preço dos seus pecados, para você permanecer nos seus pecados. É absurdo. Só porque você não comete, não significa que não é culpado. Jesus morreu nos seus para os seus pecados. Ele tirou a pena diante de Deus, Ele tirou o poder diante do Satanás. Ele te colocou no seu reino para aprender a viver uma vida diferente. Se nós continuamos vivendo a vida igual aos outros, eu acho que nós nunca entramos no reino. Estamos numa cidade perto, talvez olhando por dentro, mas nós não entramos. Vamos mudar isso hoje à noite.